quero fazer a apresentação do primeiro preletor dessa noite. Convidado, é uma honra, nós recebemos o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, eu ouvi a apresentação do CBM e ele disse que o lugar dele seria, no céu seriam favelas, né? Então eu não posso falar muitas coisas aqui. Mas ele formou-se em 1949, bacharel no Wheaton College, mestrado em Novo Testamento pela mesma escola e formado em teologia pela Fair Seminário, doutor pela Universidade de Edimburgo, e ele desenvolve trabalhos missionários no Brasil desde 1962. É professor de teologia, expositor bíblico, além de ser um autor de inúmeros livros e das notas explicativas da Bíblia Vida Nova e da Bíblia Shedd. Eu quero pedir ao Dr. Shedd que se coloque de pé e ele já tenha a oportunidade. Saúde a todos na graça e paz de nosso amado Senhor e Salvador. Os irmãos têm que tentar imaginar a alegria que eu sinto nesta noite, pela primeira vez olhar na face de irmãos que eu não conhecia. E saber que um dia, lá no futuro, estaremos juntos novamente, conhecendo a história dos irmãos. Eu estou aqui por muitos motivos. Não daria para lembrar todas elas. Estou aqui por causa do D.L. Moody. D.L. Moody fundou uma escola bíblica chamada Moody Bible Institute, de Chicago. Meu pai saiu de sua terra como Abrão, lá em Massachusetts, e foi para Chicago. Minha mãe saiu de Carolina do Norte, mesma denominação de Billy Graham, e foi para o Instituto Moody, onde eles se encontraram. E a influência daquele instituto os levou a decidir ir para a Bolívia, onde eu nasci há 77 anos atrás, e graças a Deus estou ainda em pé neste mundo, porque eu vou estar em pé no outro também. Então eu estou aqui por causa de D.L. Moody. Eu estou aqui por causa de um convite que me trouxe até Franca. Eu estou aqui porque um avião não caiu e despedaçou e levou a minha vida, como levou 188 pessoas na terça-feira passada. Eu estou aqui também porque eu tenho um livro na minha mão que eu gosto de pregar. E nós estamos aguardando do Senhor uma palavra dele nesta noite, para encorajar os amados irmãos, colegas, ministros, pastores, presbíteros, todo tipo de crente, a se engajar na última tarefa que Jesus deu para os seus discípulos. Eu tenho uma pergunta para lançar para os amados irmãos. Qual é o número que Deus mais gosta? Muita gente, quando tem que enfrentar essa pergunta, diz 7. O livro de Apocalipse está cheio do número 7. Eu acredito que não. Outros acham que o número 4, porque tem 4 estações do ano. Tem 4 direções da bússola. Também não. Outros acham que o número 3, porque Deus é triuno. Verdade. Mas o número favorito de Deus, tenho quase certeza, depois eu posso indagar, lá no céu, é o número 2. Eu percebo, por exemplo, que todo mundo aqui tem 2 olhos e não um só. Graças a Deus eu tenho 2 olhos. 2 buraquinhos no nariz. 2 braços. 2 pernas. 2 pulmões. 2 rins.
2 ouvidos, 2 lados do cérebro, sol e lua, 2 luminares, terra e mar, pai e mãe. Nós não somos filhos de uma virgem. Jesus foi filho da Virgem Maria, mas foi filho de Deus. Havia 2 envolvidos na sua parentela. E agora eu quero falar sobre 2 montes. Jesus, após a sua ressurreição, encontrou com seus discípulos em 2 montes e não um só. Eu creio que as mensagens dos 2 montes devem nos impactar nesta noite. E eu espero que todo mundo, eu inclusive, não venha dormir esta noite sem pensar seriamente sobre a palavra de Jesus após a sua ressurreição, primeiramente num monte que não tem nome. Somente sabemos que ficava na Galileia. Capítulo 28 de Mateus. Quem trouxe sua Bíblia, acompanhe essa leitura de versículos sumamente conhecidos. Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para Galileia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O segundo monte é bem conhecido. Qualquer pessoa que vá para Jerusalém hoje pode visitar esse monte. Atos 1:8. Atos 1:8. As palavras de Jesus no Monte das Oliveiras, logo antes da sua elevação até o trono do Pai. Atos 1:8. Monte das Oliveiras. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. 2 montes e 2 palavras distintas. No Monte da Galileia, sem nome, a palavra-chave é autoridade. Com a palavra acrescentada, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as etnias do mundo. Em Atos 1:8, no Monte das Oliveiras, a palavra é poder. Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até Franca, no Brasil. Graças a Deus. Deixe-me ajudar os irmãos a notar uma coisa que talvez não notaram. Capítulo 28 de Mateus, toda a autoridade precede um mandamento: ide, portanto, fazei discípulos. Monte das Oliveiras é uma promessa. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo, receberão promessa
o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mandamento e poder, autoridade e dunamis. As duas palavras se confundem em algumas Bíblias. Não se deve confundir. São muito diferentes no seu significado. Autoridade vem da palavra grega ex, para fora. Temos a palavra em português êxito, em inglês temos a palavra exit, para fora, marcada nos prédios, grandes sinais, exit, sai por aqui. Português, saída. Em grego, ex. Ousia, uma forma do verbo ser. Portanto, aquilo que emana da natureza de alguma coisa. Exousia sai da natureza da pessoa. Há uma imensa diferença entre um cachorro que tem dentes enormes e está mostrando seus dentes e seus pelos em pé, e ele fazendo um barulho com sua garganta que diz: eu tenho autoridade, não entra aqui. Uma diferença imensa, mas imensa, de um gato manso, que não tem autoridade nenhuma. A palavra poder, dunamis, de onde vem nossa palavra portuguesa, dinâmica. A ideia básica, capacitação, ter poder para fazer alguma coisa, habilitação, habilidade, poder, fazer diferença. Enquanto a palavra autoridade tem a ver com obediência. Obediência. Eu estava sentado ao lado do fundador da editora Mundo Cristão, alguns anos atrás, indo para Caxambu, Minas Gerais, para uma conferência. Já era meia-noite. O senhor Pedro disse: eu estou muito cansado, dia cheio de atividade. O senhor não pegaria volante e dirigiria o resto? Diz: eu faria com muito prazer, só que eu não trouxe uma carta de habilitação. Mas, como em todos os anos que tinha passado no Brasil, eu acho que policial nunca me parou, ou se me parou uma vez. Portanto, chance de um policial me parar porque eu deixo a habilitação em casa, carta, né? Eu acho que não tem problema não. Eu tenho carta, eu não estou dirigindo sem, fora da lei, apenas não trouxe comigo. Daí eu peguei o volante e fui dirigindo. 5 minutos depois aparece um homem ao lado da estrada, viaduto, indo de São Paulo para o Rio, levanta a mão. Eu olhei que não havia ninguém mais à minha frente, ninguém atrás, já depois de meia-noite. Parece que ele queria que eu parasse. Amados irmãos, eu parei, ainda que eu tinha muito mais poder do que ele. Eu tinha debaixo do capô daquele carro pelo menos o poder de 50 cavalos. Mas aquele homem fardado, Polícia Federal, tinha mais autoridade do que eu. Eu estava com poder, ele estava com autoridade. Quem ganhou essa partida foi o policial. Eu parei.
Eu podia ter passado por cima dele e ido embora, mas não era boa ideia não. Todo mundo sabe que não seria boa ideia. Ele estava com a autoridade do governo brasileiro. Eu estava com poder de combustível e um carro pesando quase 2.000 quilos. Mas quem ganhou, quem teve autoridade. Jesus disse no primeiro monte: tenho toda a autoridade para mandar em vocês 11 discípulos e portanto, por causa da minha autoridade, e fazer discípulos de todas as nações. Uma vez eu estava dirigindo o carro, apareceu um bêbado e levantou a mão assim, no meio da estrada. Eu passei ao lado e não parei. Sabe por quê? Faltou autoridade. Não tive autoridade nenhuma. Policial tem, bêbado não tem. Queridos irmãos, o fato que o Brasil tem 25 milhões de crentes e nós temos um pequenino número de missionários, mostra que a autoridade de Jesus, na última exigência que ele deu para a sua igreja, é muito pequena. Não muito maior do que aquele bêbado teve quando eu passei de lado, como se nunca tivesse visto ele. Eu quero que nesta noite os irmãos ponderem com o maior cuidado possível porque isso é verdade. Por que o Brasil dá para missões, na média, R$1,30 por crente, cada ano, não cada dia, não cada mês, não, cada ano. Eu quero entender isso, mas já sei a resposta. É porque Jesus perdeu sua autoridade sobre nós. Um dia, meu pai, missionário na Bolívia durante 45 anos, reuniu seus 3 filhos, nossa irmãzinha não tinha nascido ainda, e eu tinha mais ou menos 4 anos. Minha irmã mais velha tinha 8, minha irmã tinha 6, e ele colocou com um pouco de cerimônia um chicote para cavalo atrás da porta. Depois de pendurar aquele chicote, ele olhou para nós com uma seriedade que é difícil esquecer. Vocês nunca vão mentir. Nesta casa não se mente. Olhou para o chicote e nós concordamos com ele. Meus irmãos, chicote é tremendo para ajudar a criança a concordar. Não precisa nem tocar a criança. Número 2, nesta casa nunca vai se responder para mamãe sem respeito. Sim, papai. Novamente, lembrete. Chicote para cavalo, não para criança, mas serve muito bem para criança rebelde. Número 3, nesta casa nunca vai se falar um palavrão sequer, nunca. Até hoje, me arrepio quando escuto um palavrão. Lá na Bolívia, onde eu fui criado, palavrão por todo lado. Aquele chicote ficou por lá, eu creio que meu pai nunca usou, mas serviu como lembrança
que nesta casa não se mente, nesta casa não se fala sem respeito para mamãe, autoridade máxima dentro da casa, com meu pai viajando a cavalo, levando o evangelho para as aldeias bolivianas. E nesta casa nunca se pronuncia um palavrão sequer. Os irmãos não têm nenhuma dificuldade em entender por que nós obedecemos. Porque junto com a palavra do meu pai, aquele chicote reforçava a palavra. Da mesma maneira que o dia em que em São Paulo, eu acredito que aconteceu por aqui também, colocou um sinaleiro que diz sinalização, fiscalização eletrônica. E apareceram umas maquinazinhas com um vidro lá na frente, eu achei que era radar. Até esse momento, durante mais de 20 anos do Brasil, nunca prestei atenção àquelas placas. Não sei se foi a mesma coisa em Franca. Placa de 60, vale nada. Placa 80, vale nada. A gente vai 100, vai 120. Por quê? Porque não houve policial, não houve multa, mas o dia que apareceu essa fiscalização, a coisa mudou radicalmente. Todo mundo passa por aqueles pontos com essas placas, verificando que o ponteiro lá do velocímetro não ultrapassa essa velocidade, igualzinho a chicote atrás da porta. Eu posso imaginar tão facilmente para os irmãos esta noite como Deus podia ter evangelizado esse mundo dentro de 1 ou 2 gerações. Seria tão fácil. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos. Ordem, toda autoridade. Só que Jesus não colocou nenhum chicote atrás da porta. Eu já li esse texto 100 vezes, mas nunca vi uma indicação que acontecerá se vocês, eu, meus irmãos, não cumprirem essa ordem. Imagina, apenas imagina, não é verdade, que se uma família cristã desta igreja não enviasse pelo menos um filho ou uma filha para evangelizar um povo não alcançado, são 90 tribos no Brasil que ainda não tem nenhuma palavra da Bíblia em sua língua. Tem mais de 2.000 povos, etnias, tribos ao redor do mundo que nunca ouviram falar nenhuma palavra sobre salvação em Cristo. Qual é a ordem? Ide fazer discípulos. Agora a minha imaginação. Cada família que não dá pelo menos um filho para evangelizar uma tribo, um povo, uma etnia, aquela família vai perder todos os filhos com uma doença terrível, como câncer, como HIV, um acidente, todos vão morrer, a chegar nos 25 anos. Se Deus tivesse colocado esse chicote atrás da porta,
Deixe-me assegurar os irmãos que nós teríamos candidatos pelos milhares, saindo do Brasil para todos os cantos do mundo, igualzinho como fazem os mormons, e estariam lá evangelizando lugares como Togo, estariam evangelizando Benin, estariam lá as tribos de Angola e Moçambique, estão lá levando a palavra a todos os cantos. Por quê? Por medo de perder todos os filhos. E os pais ficar chorando como José, com a morte de José, que Jacó achava que tinha morrido, e pensando que ele morreria só chorando. Mas Deus não colocou nenhum castigo por nossa desobediência. Eu quero perguntar, quando eu chegar lá, talvez um anjo vai me explicar por que Jesus não disse: se vocês não cumprirem a minha palavra, vocês vão sofrer consequências terríveis. Por quê? Porque eu tenho toda a autoridade. Quando eu andava de bicicleta junto com meu pai na Bolívia, indo para as aldeias para evangelizar e ensinar os irmãos a obedecer às leis da palavra, em várias ocasiões cachorros saíram das suas casas à beira daquela estrada de terra, mostrando seus dentes, e veio atrás da gente. Meus irmãos, eu tentava fugir o mais rápido possível. Houve um incentivo tremendo ver aqueles dentes daqueles cachorros atrás de mim. Mas essa ordem de Cristo não tem dente. Não tem dente. A maioria de nós, durante estes dias, vai ouvir das tremendas necessidades de nosso mundo. Vão ouvir que nesta semana que está terminando, amanhã à noite, desde o sábado passado, nasceram 2.500.000 crianças, bebezinhos, ao redor do mundo. 2,5 milhões em uma semana. Em 2 meses, nascem crianças para duplicar a população do grande São Paulo. 18 milhões de novas pessoas para serem evangelizadas. Se nós pararmos de divulgar estas boas novas, se nós pararmos de imprimir Bíblias e folhetos e programas de rádio que alcançam semanalmente 990 milhões de habitantes da Terra, através de ondas curtas, através da FM, através de outras fontes. Mas isso deixa mais de 5 bilhões de habitantes da Terra sem programa nenhum. Há 6.000 línguas no mundo, irmãos. 6.000. E só 2.000 línguas têm uma porção ou mais das Escrituras. Esta semana passada, no dia 12, a minha irmã em Guatemala, com meu cunhado David Ekstrom e Helena, entregaram uma Bíblia na língua Chuch São Mateus. Glória a Deus, irmãos. Num só dia deu para vender, eu acho que mais de 3.000 Bíblias para aqueles índios Chuch São Mateus. Depois de anos de árduo trabalho,
revisando, traduzindo, perguntando ao índio o que significa esta frase, como soa, qual a ideia. E finalmente ficou impressa essa Bíblia e foi passada para aqueles índios. Ficaram tão felizes, agora eu posso ler a Bíblia na minha própria língua. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 7 de Lucas. Que linda história, capítulo 7 de Lucas. Um dia, um capitão romano, gentil, teve um servo dele, um ajudante, provavelmente tipo secretário, muito importante para aquele comandante de batalhão. E ele fica definhando, e aquele centurião percebe que ele vai morrer. Mas como ele era de Cafarnaum, Jesus era de Cafarnaum, ele teve uma ideia muito importante. Ele disse: por que não convidar Jesus a curar este servo? Mas era gentil, ele não tinha coragem de chegar a Jesus e pedir que ele fosse curar esse servo. Portanto, ele foi amigo dos judeus de Cafarnaum, construiu uma sinagoga para eles. Ele disse: vocês não pediriam Jesus vir para minha casa e levantar da beira da morte meu amado servo? E os judeus disseram: pois não. E foram falar com Jesus, e Jesus diz: claro que eu vou. Capítulo 7 de Lucas, versículo 6, eu quero ler o que aconteceu em seguida. Versículo 6, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ver isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Fé? Exatamente, fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esse incrédulo romano, capitão de batalhão, tinha mais fé em Jesus que qualquer judeu, inclusive entre os discípulos, que Jesus estava convidando a evangelizar o mundo. Por que ele disse: nunca vi em Israel tamanha fé como a fé desse homem? Por quê? Porque é aquilo que ele falou. Ele disse: eu sou sujeito a uma autoridade superior, major, coronel, general. Eles mandam em mim. Eu não questiono, eu obedeço na hora. E eu tenho soldados debaixo do meu comando. E eu mando: vai, ele vai. Ele não faz desculpas. Ele não diz: eu não estou sentindo bem. Ele não diz: eu tenho várias coisas para fazer, depois eu vou atender. Não, ele vai imediatamente. E a mesma coisa, meus irmãos, quando eu digo venha, ele vem. Por quê?
o rigor da disciplina de um exército depende. Irmãos, nós cantamos esta noite, eu sou soldado de Jesus, mas que tipo de soldado? Soldado que obedece? Ou soldado que diz, Senhor, aguarda mais uns anos? O movimento estudantil missionário, que mandou mais de 20 mil missionários para o campo, para evangelizar o mundo, mais de 20 mil, passou uma folha, chamada folha de exclusão. A folha de exclusão era para dar desculpa para não ser missionário. Primeira exclusão: eu sou fisicamente deficiente, eu não posso ser missionário, eu vivo numa cadeira de rodas e deitado numa cama. Que utilidade seria eu lá na África? Número 2, eu não sou soldado desse mestre. Eu não sou discípulo dele, portanto ele não manda em mim. Eu não mando dos filhos dos outros, eu só mando nos meus filhos, ou meus soldados. Portanto eu não vou, porque aquele chefe não é meu chefe. Número 3, meu vizinho não foi, portanto eu não vou também. Se ele não vai, por que eu tenho que ir? Número 4, eu preciso de tempo para pensar. Eu estou sugerindo 20 anos, porque uma decisão tão séria, eu acho que 20 anos daria. Número 5, já pensei durante 20 anos e ainda não sou capaz de decidir. Me dá mais 20 anos. Queridos irmãos, isso que a fé não admite. Fé, como aquele centurião, nunca vi em Israel de Jesus. Por quê? Porque esse homem disse, quando eu digo vai, ele vai na hora. Ou quando eu digo vem, ele vem. Imediatamente. Queridos irmãos, esse movimento estudantil missionário que estava em seu auge há 100 anos atrás, que teve seu grande congresso missionário na cidade onde eu estudei, Edimburgo, na Escócia, 1910, e o grande tema da mensagem de John Mott que pregou nessa noite foi o mundo evangelizado em nossa geração. Por quê? De aqui 80 anos, isso aconteceu há 97 anos atrás, daqui a 80 anos, todos os habitantes vivos da terra estarão no cemitério. Eu nunca ouvi alguém pregar no cemitério. Eu já fui ver pessoas pregando na praça, em qualquer lugar do mundo, mas cemitério nunca. Para os túmulos, nunca vi. Portanto, amados irmãos, se temos fé, se acreditamos que Jesus tem autoridade, deixamos fazer o que mais de 100 mil pessoas fizeram há 100 anos atrás. Eu me disponho a ir, se Deus não me barrar, se não me parar, eu vou servir a Deus em algum campo missionário.
Eu prometi falar um pouquinho sobre poder. Brasil gosta de poder. Eu acho que todo mundo gosta de poder. Autoridade não interessa, a gente não quer saber de autoridade. Mas coloque uma faixa na sua igreja, aqui tem poder, aqui resolve seus problemas, aqui se dá emprego, aqui se cura doentes. Vem para cá, para nossa igreja, vão resolver seu problema. Por quê? Porque aqui tem dunamis. Imagina alguém colocar essa faixa na sua igreja. Aqui tem autoridade de Cristo. Aqui só se fala de obedecer. Não, meu irmão, não daria certo não. A igreja fica vazia. Ninguém quer saber o que eu tenho que fazer para obedecer, não. O que eu quero saber, onde que eu posso pegar poder para vencer os problemas da vida. Jesus prometeu: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu estou muito feliz de estar numa igreja da Assembleia, porque desde 1906, 101 anos atrás, a Assembleia de Deus tem alardado, tem proclamado que tem poder no Espírito Santo. Atos 1:8. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se esta igreja está cheia de potencial de missionários, é porque aqui tem poder. Agora deixe-me explicar muito bem. Que Jesus Cristo falou para os mesmos discípulos no Monte da Galileia e no Monte das Oliveiras. No primeiro monte ele disse: eu tenho toda a autoridade, eu tenho direito de mandar em todos vocês. Mas ele também disse: quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão poder. Eu tenho certeza que nos Jogos Pan-Americanos nenhuma pessoa vai ganhar uma corrida com uma perna só, ou ganhar uma competição de natação com um braço só. Não, meus amigos, a gente precisa de duas pernas, dois braços. E Jesus Cristo diz que os seus discípulos precisam de submissão à autoridade e precisam do poder do Espírito Santo. Que adianta obedecer a Jesus e chegar em Benin, chegar lá em Arábia, como nós ouvimos uma moça dizer: eu estou disposto a ir para a Arábia. E os irmãos sabem que na Arábia, se você evangelizar alguém, você perde a cabeça. A pessoa está dizendo: eu vou lá para morrer. E o país mais perseguidor do mundo é a Arábia Saudita. Meus irmãos, autoridade sem poder vale muito pouco. É como aquele senhor, não sei quem era. Eu estava no hotel de Fortaleza e estava olhando da janela lá embaixo, vendo um pregador pregando, obedecendo a palavra de Jesus e de proclamar as boas novas a toda criatura. Mas nenhuma criatura parou para ouvir. Todo mundo fez assim, um ciclo em volta dele grande, e foi embora. Todo mundo passava de um lado, passava do outro, mas não escutava nada que ele falava. Não prestava nenhuma atenção. Totalmente diferente do dia de Pentecostes, quando Pedro
levantou-se e começou a pregar, e quem ouviu, mais de 3.000 pessoas se decidiram. Isso, meus irmãos, é poder. Pedro obedeceu, o Espírito Santo desceu sobre ele naquele dia, e 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus, e ele nem fez apelo. O poder do Espírito Santo foi como uma espada que traspassava o coração daquela gente. Nós estamos perdidos, estamos sendo enviados para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. O que é que eu posso fazer, Pedro, para escapar do inferno? Palavra do apóstolo Paulo, Romanos 15, versículo 18. Romanos 15, 18. Que versículo importante para todo missionário. Toda pessoa que contempla, eu quero servir ao Senhor, eu quero obedecer essa ordem, e de fazer discípulos de todas as etnias. 15, 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Paulo não tinha poder em si mesmo nenhum. Nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Proclamar o Evangelho sem poder, meus irmãos, vale nada. Vale nada. Eu tenho uma prática lá em São Paulo de entregar folheto. A voz do povo não é a voz de Deus. Respostas a ideias erradas brasileiras. Escrito por ex-deputado Fausto Rocha. Em todos os anos que eu entrego aquele livreto, que já publicou mais de 1 milhão de exemplares, até agora nunca vi um daqueles folhetos rasgado e jogado no chão. Em Portugal, onde eu trabalhei, antes de vir para o Brasil, nós saímos para evangelizar uma cidadezinha pagã, católica, mas católica pagã. E nós entregamos o Evangelho de João. E quando nós voltamos para pegar nos carros e ir embora, lá está rasgado o Evangelho de João, palavra de Deus, num país que se diz cristão. Eu achava muito complicado acreditar que a ignorância chegaria a esse ponto de festejar São João e rasgar o que ele escreveu e jogar no chão com o maior desprezo possível. A minha pergunta é esta: quando Paulo diz que eu tenho proclamado plenamente a palavra, quando ele escreve para os Tessalonicenses, eu preguei não apenas com palavras, mas com poder, palavras e dunamis, é a mesma palavra no texto original que nós temos em Atos 1:8. Eu estou sumamente feliz em poder falar para os irmãos durante esse fim de semana, porque eu acredito, estou absolutamente certo, que a ênfase que a Assembleia de Deus dá ao poder do Espírito Santo é absolutamente essencial à proclamação do Evangelho. Sem poder é jogar folhetos no lixo.
mas coloca na mão de alguém. Por isso nós oramos, Senhor, use esta palavra. Por isso, antes de falar na televisão, falar na rádio, Senhor, use esta palavra. Antes de falar numa mensagem, Senhor, nós oramos, Senhor, use com teu poder esta palavra. Faça uma diferença. Porque se não há poder, não adianta, meus irmãos. Não adianta fazer nada sem poder. É carro sem combustível. É defunto sem coração. A bombear sangue circular. Crente que quer ser missionário, que não tem poder. Nesta noite, eu quero fazer um apelo. Meu apelo é o seguinte: Deus tem suficientes jovens neste auditório para evangelizar algum país inteiro. Um país com milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Uma tribo com 50 mil habitantes. Aqui, neste auditório, nesta noite, tem gente suficiente para evangelizar aquela tribo. Mas eu não recomendaria pegar um avião, ir até Moçambique, ou qualquer outro país do mundo, Sibéria, Nepal, Mongólia, a não ser que você tenha grande manifestação de poder. Palavra de Jesus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as etnias, povos, línguas e nações. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pergunto eu, o que acontece se a gente só busca poder e não obedece à ordem de Cristo? Jesus Cristo simplesmente retira o seu poder da igreja. Eu já preguei numa igreja pela última vez, na Escócia. Foi uma pregação muito triste, porque naquele mesmo domingo, terminada a última mensagem, as portas iam fechar pela última vez. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo foi retirado. Eu sei que os irmãos acham que isso nunca vai acontecer no Brasil. Pode acontecer sim. No dia que nós desobedecermos a ordem de nosso Senhor Jesus e a promessa do segundo monte, Monte das Oliveiras, e nós não recebermos o poder do Espírito para cumprir a ordem de Cristo, fazer discípulos de todas as nações, podem ter certeza que o Espírito Santo vai ser retirado. Que Deus nos ajude a entender a mensagem de Cristo após a sua ressurreição nos dois montes, Galileia e Jerusalém. Pai amado, eu quero entregar esta palavra ao teu poder, porque eu sei, sem teu poder a trabalhar e operar nos corações dos meus amados ouvintes, nada mudará em coração algum. Mas, oh Deus, se tu, pela tua graça e teu infinito poder,
pelo teu Espírito Santo, tocar vidas ainda nesta noite. Tu farás grandes coisas para chegar, evangelizar o mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.